O sol da manhã entrava tímido pelas cortinas semiabertas do quarto, filtrando-se em raios dourados que dançavam sobre o piso de madeira desgastado. Ana acordou com o som distante do trânsito de São Paulo, aquele ronco constante que era a trilha sonora da vida na cidade. Aos 35 anos, ela se sentia presa em uma rotina que aos poucos havia se tornado sufocante. O apartamento no bairro de Pinheiros, com suas paredes brancas e móveis comprados em parcelas intermináveis, era o refúgio de um casamento que já não brilhava como no início. Seu marido, Carlos, havia partido na noite anterior para uma viagem de negócios a Belo Horizonte. "Vai ser só uma semana, amor", dissera ele, beijando-a apressadamente na testa, antes de arrastar a mala pelo corredor. Carlos era engenheiro civil, daqueles que viviam correndo atrás de prazos e contratos, sempre com o celular na mão e olhares distraídos. Fazia tempo que as conversas entre eles se resumiam a contas a pagar e planos para o fim de semana que raramente se concretizavam. Ana, professora de português em uma escola particular na Zona Oeste, sonhava com mudanças, mas o dia a dia a mantinha ancorada. Levantou-se devagar, sentindo o peso da solidão que sempre a invadia quando ele viajava. O café da manhã foi solitário. Uma xícara de café preto e uma fatia de pão com manteiga, consumidos na mesa da cozinha enquanto folheava o celular. As redes sociais transbordavam de vidas perfeitas. Amigas postando viagens, casais rindo em praias distantes. "Por que a minha parece tão parada?", pensou, fechando o app com um suspiro. Decidiu que precisava de ação. Algo para preencher o vazio. Limpar a casa? Não, isso era rotina. Rearranjar os móveis? Sim, por que não? O quarto principal estava igual há anos. A cama king size encostada na parede leste, o armário de madeira escura ao lado. E a cômoda antiga que Carlos insistira em trazer da casa dos pais dele. Vestiu um short jeans surrado e uma camiseta velha. Amarrou o cabelo castanho em um coque bagunçado e começou pelo banheiro, tirando o pó acumulado nos cantos. O ar estava abafado, típico de uma manhã de primavera em São Paulo, com umidade que grudava na pele. Enquanto esfregava o azulejo, sua mente vagava. Lembrou-se de como se conheceram 10 anos atrás em uma festa de amigos em comum. Carlos era charmoso, com seu sorriso fácil e promessas de um futuro estável. Casaram-se rápido, compraram o apartamento com o suor de anos de trabalho, mas os filhos que planejavam nunca vieram. Tentativas frustradas, consultas médicas caras e o silêncio que se instalou depois. Talvez seja o estresse, diziam os médicos. Ana sentia que era mais que isso, uma distância que crescia como uma rachadura invisível. Terminado o banheiro, ela atacou o quarto. Empurrou a cômoda com esforço, os músculos das pernas protestando contra o peso. O móvel rangeu ao se mover, revelando uma camada de poeira grossa no chão. "Meu Deus, quanto tempo isso está aqui?", murmurou para si mesma, pegando o pano úmido para limpar. Foi quando notou algo estranho. Uma fresta na parede, logo atrás de onde a cômoda ficava. Não era uma rachadura comum. Parecia intencional, como se o rodapé tivesse sido solto e recolocado às pressas. Curiosa, Ana se agachou e usou as unhas para puxar a madeira. Com um estalo seco, o pedaço se desprendeu, expondo um pequeno espaço vazio entre a parede e o forro. Seu coração acelerou. Dentro do vão, embrulhado em um pano velho e amarelado, havia um envelope pardo amassado nas bordas. Ela o pegou com mãos trêmulas, sentindo o papel áspero contra a palma. Não havia endereço ou nome, apenas selado com fita adesiva velha. Sentou-se no chão, o pó subindo ao seu redor como uma névoa fina, e abriu o envelope com cuidado. Dentro, uma pilha de cartas antigas, escritas à mão, e algumas fotos polaroid desbotadas. A primeira carta que leu era de uma mulher chamada Laura. "Meu querido Carlos, sinto sua falta a cada instante. Aquela noite em Minas foi inesquecível. Quando você volta para mim?" As palavras dançaram diante dos olhos de Ana, borrando com as lágrimas que começaram a cair. Virou a foto. Carlos, mais jovem,
abraçado a uma morena de cabelos cacheados, rindo em uma praia que ela reconheceu como Guarujá. Data no verso, 5 anos atrás. O estômago de Ana revirou. 5 anos? Enquanto ela lutava para engravidar, ele traía? As mãos tremiam tanto que as cartas escorregaram para o chão. Outra foto. Eles dois em um motel. O letreiro neon borrado ao fundo. E mais uma carta. Não conte a ninguém, amor. Ana não merece saber. Nosso segredo nos une. Ana se levantou de supetão, o quarto girando ao seu redor. O sol agora batia forte, iluminando a bagunça que ela mesma criara. Correu para o banheiro e vomitou, o gosto amargo subindo pela garganta. Como ele pôde? Todas aquelas viagens de trabalho, as noites em que chegava tarde cheirando a perfume barato. Ela havia ignorado os sinais, atribuindo a fadiga. Sentou-se na beira da cama, o envelope ainda na mão, e ligou o celular. 10 mensagens de Carlos. Cheguei bem, saudade. Saudade. A raiva misturou-se à dor, um nó apertado no peito. Parte dela queria confrontá-lo imediatamente, mas outra, mais frágil, temia a verdade completa. O que mais havia ali? Quantas Lauras? Ana respirou fundo, o ar úmido da cidade infiltrando-se pela janela aberta. A rua lá embaixo pulsava com buzinas e vozes apressadas, alheia ao seu mundo desabando. Ela precisava pensar. Guardar as cartas? Destruí-las? Ou usá-las para reconquistar o que restava de si mesma? O dia se estendia à frente, longo e incerto, mas pela primeira vez em anos, Ana sentiu um fogo acender dentro dela. Não era só dor, era determinação. Ela moveria mais do que móveis. Moveria sua vida. Mas por onde começar? O telefone vibrou novamente e ela o silenciou, os olhos fixos nas fotos espalhadas pelo chão. O segredo de Carlos havia saído do esconderijo, e agora era hora de enfrentar as consequências. Ana ficou ali, sentada na beira da cama, o envelope pardo ainda apertado entre os dedos, como se fosse uma granada prestes a explodir. O quarto, que momentos antes parecia um santuário de rotina, agora cheirava a poeira velha e a traição fresca. Lá fora, o sol de primavera subia mais alto, esquentando o ar úmido de Pinheiros, onde o barulho das motos cortava o ar como facas. Ela piscou devagar, tentando absorver o peso daquilo tudo. 5 anos. 5 anos de mentiras tecidas com fios invisíveis, enquanto ela carregava o fardo da infertilidade sozinha, culpando o estresse do trabalho, as noites mal dormidas. Com as mãos ainda trêmulas, ela recolheu as cartas e fotos do chão, espalhando-as sobre o edredom amassado. Havia mais de uma dúzia de envelopes, datados de diferentes épocas, todos com a caligrafia feminina de Laura, traços arredondados, cheios de curvas que pareciam sussurrar intimidades. Ana leu outra, datada de 3 anos atrás. Carlos, o jantar no nosso cantinho em Moema foi perfeito. Ana acha que você está em reunião, mas eu sei a verdade. Quando vamos fugir disso tudo? Beijos na boca que ela nunca dá. O estômago dela revirou de novo, mas dessa vez a náusea veio misturada com uma fúria que queimava como álcool na ferida. Moema? Aquele bairro chique com seus restaurantes badalados e motéis discretos. Quantas reuniões haviam sido ali? Ela se levantou, as pernas bambas, e caminhou até a janela. Abriu-a toda, deixando o vento morno entrar, carregado com o cheiro de asfalto quente e pão fresco da padaria da esquina. A rua fervilhava. Um entregador de app acelerava na calçada. Uma senhora idosa regava as plantas no prédio vizinho, alheia ao caos interno de Ana. Eu preciso de ar, murmurou para si mesma, vestindo um vestido leve de algodão e calçando as sandálias. Não podia ficar trancada ali, ruminando. Precisava de uma perspectiva, de alguém que a ouvisse sem julgar. Ligou para Mariana, sua melhor amiga desde a faculdade, que morava a poucas quadras dali, em um apartamento minúsculo mas aconchegante, na rua Teodoro Sampaio. Alô, Ana? Tudo bem? Você soa estranha, atendeu Mariana, a voz animada como sempre, ao fundo o som de uma cafeteira borbulhando. Preciso te ver. Agora. Posso ir aí? A voz de Ana saiu rouca, como se tivesse engolido cacos de vidro. Claro!
O que houve? Vem logo. Tô fazendo um café fresquinho. 20 minutos depois, Ana batia à porta de Mariana, o envelope escondido na bolsa como um segredo vivo. A amiga a recebeu com um abraço apertado, os cabelos pretos curtos bagunçados e um avental florido amarrado na cintura. Aos 34 anos, Mariana era designer gráfica freelance, solteira convicta, e a âncora de Ana em momentos de crise. Entra, entra. Você tá pálida, menina. Senta aí e me conta. Elas se acomodaram na sala apertada, decorada com pôsteres de bandas indie e almofadas coloridas. O ar-condicionado zumbia baixinho, combatendo o calor que se infiltrava pelas janelas. Ana hesitou, o coração martelando. Eu mexi nos móveis do quarto hoje. Carlos viajou e eu quis mudar algo, sabe? Para sentir que tô no controle. Fez uma pausa, engolindo em seco. Aí encontrei isso. Tirou o envelope da bolsa e o jogou na mesinha de centro. Mariana franziu a testa, pegando-o com cuidado. O que é isso? Cartas. De quem? De Laura, para ele. Cartas de amor, fotos, de quando eles se encontravam pelas costas. As palavras saíram em um jorro, e Ana cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. 5 anos, Mari. Enquanto eu chorava por não conseguir engravidar, ele estava com ela em motéis e praias. Mariana leu uma das cartas em silêncio, os olhos se arregalando. Meu Deus, Ana! Isso é horrível! Como você está lidando com isso? Ela se aproximou, passando o braço ao redor da amiga. Ele é um idiota. Sempre soube que ele era distante, mas isso? Traição crônica? Ana fungou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu ignorei os sinais. As viagens constantes, o cheiro de perfume que eu achava ser do metrô lotado. Ele sempre tinha desculpas prontas e eu. Eu acreditava. Por quê? Porque era mais fácil do que admitir que nosso casamento estava podre. O peso da confissão a esmagava, mas falar aliviava um pouco, como se dividir o fardo o tornasse menor. Mariana balançou a cabeça furiosa. Você não é culpada, tá? Ele que escondeu isso como um covarde. O que você vai fazer? Confrontar ele agora? Não sei. Ele está em Belo Horizonte, mandando mensagens melosas como se nada tivesse acontecido. Parte de mim quer ligar e gritar tudo, mas outra tem medo. E se isso acabar com tudo? 10 anos, Mari. O apartamento, os planos. Eu me sinto tão vazia. Ana olhou para as mãos, as unhas roídas de ansiedade. O sol filtrava pela persiana, projetando listras no chão de taco gasto. Mariana se levantou e foi até a cozinha, voltando com 2 xícaras de café fumegante. Olha, respira. Não decide nada no calor da raiva. Vamos ver o que mais tem aí nessas cartas. Talvez dê para entender melhor. Elas passaram a tarde folheando o conteúdo, Mariana lendo em voz alta trechos que faziam Ana corar de humilhação. Havia menções a encontros em hotéis de São Paulo, promessas de um futuro juntos, e até uma carta recente, de 2 meses atrás. Carlos, Ana ainda não desconfia? Vamos marcar algo para o mês que vem. Te amo mais que tudo. Cada palavra era um soco, mas Mariana a ancorava, oferecendo lenços e palavras de encorajamento. Você é forte, Ana. Lembra quando você enfrentou aquela demissão na escola e se reergueu? Isso aqui é maior, mas você vai superar. Talvez seja a hora de pensar em você, não nele. Terapia? Um curso novo? Algo que te faça brilhar de novo. Ao anoitecer, o céu de São Paulo se tingia de laranja, e o trânsito lá embaixo rugia como um monstro acordando. Ana se sentiu um pouco mais leve, o fogo da determinação ainda aceso, mas agora temperado com o apoio da amiga. Obrigada, Mari. Eu não sei o que faria sem você. Elas se abraçaram de novo, e Ana saiu para o ar fresco da rua, a bolsa mais pesada com as provas, mas o coração um pouquinho menos partido. Caminhando de volta para casa, o vento soprava folhas secas pela calçada, e Ana pensou nas opções. Confrontar Carlos, investigar Laura, ou, pela primeira vez, priorizar sua própria reconstrução? O celular vibrou na bolsa. Outra mensagem dele. Tudo bem por aí? Te amo. Ela riu amargamente, silenciando o aparelho. O jogo havia mudado,
E ela não era mais a peça passiva no tabuleiro. Amanhã, talvez ligasse para um advogado. Ou para Laura. O que quer que viesse, Ana sabia que não voltaria a ser a mesma. A cidade pulsava ao seu redor, indiferente. Mas ela, enfim, começava a se mover. A noite caía sobre Pinheiros como um manto pesado, o céu de São Paulo se tingindo de um roxo escuro, salpicado de luzes neon dos bares e lanchonetes da rua. Ana trancou a porta do apartamento com um clique seco, o som ecoando no corredor vazio como um ponto final em uma frase inacabada. O ar dentro da casa estava parado, carregado com o cheiro residual de poeira e café da tarde, misturado ao vapor úmido que subia das ruas molhadas pela garoa fina que começara a cair. Ela largou a bolsa na mesa da cozinha, o envelope dentro dela parecendo pulsar como um coração culpado, e acendeu a luz fraca do abajur, que lançou sombras longas pelas paredes. Sentou-se no sofá gasto, o tecido áspero roçando contra as pernas nuas, sob o vestido leve, e pegou o laptop da mesinha de centro. As mãos ainda tremiam um pouco, mas agora era uma tremedeira de adrenalina, não de choque puro. Eu preciso saber mais, murmurou para si mesma, abrindo o navegador com dedos hesitantes. O ventilador de teto girava preguiçosamente acima, combatendo o calor abafado da primavera, mas nada refrescava o nó de raiva no peito dela. Digitou Laura e Carlos no campo de busca, mas era vago demais. Lembrou-se de um detalhe das cartas. Laura mencionava trabalhar em uma agência de publicidade em Vila Madalena. Talvez dê para encontrar, pensou, refinando a busca por Laura Agência Publicidade São Paulo. Os resultados surgiram aos poucos. Perfis no LinkedIn, fotos em redes sociais. Uma delas saltou aos olhos. Uma mulher de uns 30 e poucos anos, cabelos cacheados castanhos, sorriso confiante em uma foto de perfil. O nome, Laura Mendes. A bio mencionava publicitária apaixonada por histórias que inspiram, com posts sobre campanhas criativas e viagens para o interior de Minas. O coração de Ana disparou. Era ela. A mesma morena das polaroids desbotadas, agora com maquiagem impecável e um ar de independência que Ana invejava e odiava ao mesmo tempo. Clicou no perfil do Instagram. Fotos de jantares elegantes, viagens a praias no Nordeste e legendas cheias de emojis de corações. Vida dupla, sussurrou Ana rolando para baixo, uma postagem recente. Noite perfeita com quem faz meu coração bater mais forte. Amor secreto. Data, 2 semanas atrás. Enquanto Carlos fingia cansaço no sofá, ele estava. Onde? Com ela. A raiva subiu como bile, e Ana fechou o laptop com força, o estalo ecoando no silêncio. Lá fora, a garoa virara chuva fina, tamborilando na janela como dedos impacientes. Ela se levantou e foi até a cozinha, enchendo um copo d'água com mãos que derramaram um pouco na pia de porcelana rachada. Bebeu devagar, sentindo o líquido frio descer pela garganta seca. Por que eu? O que ela tem, que eu não tenho? Questionou-se, olhando o reflexo distorcido no vidro escuro da janela. Aos 35, Ana se via como comum. Cabelos castanhos lisos, corpo marcado pelas noites de insônia e dietas frustradas pela infertilidade. Laura, pela tela, parecia vibrante, livre, o oposto da mulher que Ana se tornara, presa em um casamento que cheirava a rotina mofada. O celular vibrou na mesa, iluminando a tela com uma notificação de Carlos. Ei, amor, cheguei no hotel, reunião amanhã cedo. Dorme bem, te amo. Te amo. As palavras a atingiram como um tapa. Ela pegou o telefone, os dedos pairando sobre o teclado. Queria responder com tudo, as cartas, as fotos, a traição exposta. Mas em vez disso digitou: tudo bem aqui. Boa noite. Enviou e bloqueou as chamadas dele, o peito apertado de um misto de alívio e culpa. Não era hora de confronto à distância. Precisava de fatos, de controle. Mariana havia dito para não decidir no calor da raiva, mas a curiosidade queimava mais forte agora. Decidiu agir. Amanhã iria a Moema, o bairro chique mencionado nas cartas. Havia um restaurante italiano ali, La Dolce Vita, onde Laura descrevera um encontro romântico. Talvez o dono se lembrasse deles,
Ou talvez Ana só precisasse pisar no território inimigo para se sentir menos vítima. Vestiu um pijama leve e deitou na cama, o colchão afundando sob o peso de seus pensamentos. O quarto, agora bagunçado com a cômoda deslocada, parecia maior, mais exposto, como se o segredo revelado tivesse aberto uma brecha em toda a estrutura da casa. A chuva lá fora intensificou. Um som ritmado que embalava, mas não acalmava. Ana rolou para o lado, os olhos fixos no teto rachado, revivendo flashes das cartas. Promessas sussurradas, noites roubadas. Como Carlos olhava para Laura, com o mesmo desejo apagado que reservava para ela nos raros momentos íntimos. Na manhã seguinte, o sol rompeu as nuvens cinzentas, banhando o apartamento em uma luz amarelada que contrastava com a escuridão interna de Ana. Ela se arrumou devagar, jeans escuro, blusa branca simples, cabelo solto para disfarçar a insônia. Antes de sair, ligou para Mariana. Mari, tô indo para Moema. Quero ver esse tal de La Dolce Vita. Sozinha, tá? Preciso processar isso do meu jeito. A voz da amiga veio preocupada, mas solidária. Tem certeza? Não vai sozinha nessa, hein? Me liga quando chegar lá. E se encontrar algo, respira fundo antes de explodir. Você merece paz, não mais dor. Obrigada. Eu te aviso. Ana desligou e pegou as chaves, o coração acelerado como o motor de um táxi na marginal. Desceu as escadas do prédio, o elevador lotado de vizinhos apressados comendo pão na rua. Na calçada, o ar fresco da manhã pós-chuva cheirava a terra molhada e escapamento, e ela chamou um Uber pelo app. O carro, um Fiat surrado com ar-condicionado fraco, serpenteou pelo trânsito caótico de São Paulo. Engarrafamentos na Avenida Rebouças, buzinas impacientes, vendedores ambulantes oferecendo guarda-chuvas desnecessários agora. Chegando a Moema, o bairro a recebeu com sua elegância discreta. Árvores frondosas na calçada, cafés com mesas ao ar livre cheios de executivos de terno e o cheiro de expresso misturado a pão de queijo. Hannah pagou o motorista e caminhou até o La Dolce Vita, um restaurante charmoso com fachada de tijolos aparentes e letreiro em ferro forjado. Era meio da manhã. O lugar estava quase vazio, apenas um casal idoso tomando café na varanda. Ela entrou, o sino da porta tilintando como um aviso. O garçom, um homem de meia-idade com bigode grisalho e avental impecável, aproximou-se. — Bom dia, senhora. — Mesa para uma? Ana hesitou, o pulso acelerando. — Na verdade, eu vim por curiosidade. Meu marido frequenta aqui com uma amiga, Laura, acho. Você se lembra deles? O homem franziu a testa, limpando as mãos no pano. — Laura? Muitos clientes, senhora. Mas, sim, um casal que vem há anos. Ele, engenheiro, sempre pede o risoto. Ela, animada, ri alto. Por quê? O estômago de Ana gelou. Anos. Quantas vezes? Todo mês, mais ou menos. Última foi há umas semanas. Problemas? Ela engoliu em seco, forçando um sorriso fraco. Não só. Confirmando uma reserva. Obrigada. Saiu dali com as pernas fracas, o sol agora quente batendo no rosto. Sentou-se em um banco próximo, o barulho do trânsito abafando o zumbido na cabeça. Anos. Não era um deslize. Era uma vida paralela. Lágrimas quentes escorreram, mas ela as secou rápido, olhando as pessoas passarem, casais de mãos dadas, famílias apressadas. Eu não sou invisível, pensou, o fogo da determinação reacendendo. Voltaria para casa e planejaria o próximo passo. Talvez ligar para Laura, ou para um advogado. Moema, com sua beleza falsa, só confirmara o que as cartas gritavam. Era a hora de Ana reescrever sua história, peça por peça. Enquanto caminhava de volta para o ponto de Uber, o celular vibrou. Uma mensagem de Mariana. — Tô preocupada, me atualiza? Ana sorriu debilmente, respondendo. — Encontrei mais, mas tô bem. Obrigada por tudo. A cidade pulsava ao redor, indiferente ao seu caos. Mas pela primeira vez Ana se sentia parte dela. Viva, em movimento, pronta para o que viesse. O sol do meio-dia escaldava as calçadas de Moema, transformando o asfalto em uma panela fervente
onde o ar tremulava como uma miragem. Ana caminhava devagar, o jeans grudando nas coxas suadas, o coração ainda disparado pelo confronto indireto no La Dolce Vita. As palavras do garçom ecoavam na mente dela como um eco insistente. Todo mês, mais ou menos. Não era um erro passageiro, um lapso de fraqueza. Era uma rotina, um hábito enraizado, como as raízes das árvores jacarandás que ladeavam a rua Ibirapuera. Famílias passeavam com crianças de mãos dadas, executivos falavam alto ao celular, alheios ao furacão que rodopiava dentro dela. Como ele construiu isso tudo sem eu notar? Pensou, limpando o suor da testa com o dorso da mão. Chamou outro Uber, o app piscando na tela do celular, enquanto ela se encostava em um poste, as pernas fracas como se tivesse corrido uma maratona emocional. O carro chegou rápido, um Toyota prateado com o ar-condicionado gelado que a envolveu como um abraço indesejado. "Para Pinheiros, por favor", murmurou para o motorista, um homem de meia idade com rádio sintonizado em uma estação de samba-enredo. A viagem foi um borrão de avenidas movimentadas. O trânsito engarrafado na Brigadeiro Faria Lima, o cheiro de poluição misturado ao perfume doce de quitutes de uma padaria drive-thru. Ana encostou a cabeça no vidro, os olhos fixos nas nuvens fofas que flutuavam preguiçosas, contrastando com o caos interno. Lágrimas secas ardiam nos cantos dos olhos, mas ela as conteve. Chorar agora seria ceder, e ela não cederia mais. Chegando ao apartamento, o prédio antigo com sua fachada de azulejos descascados a recebeu como um velho conhecido traiçoeiro. Subiu as escadas devagar, evitando o elevador que sempre cheirava a cigarro clandestino. Dentro de casa, o ar estava abafado, o ventilador de teto girando inutilmente contra o calor que se infiltrava pelas frestas. Jogou a bolsa no sofá e foi direto para a cozinha, abrindo a geladeira em busca de algo frio, uma garrafa de água com gás, borbulhante como seus pensamentos. Bebeu em goles longos, sentindo o gás subir pelo nariz, um alívio momentâneo. O envelope ainda estava na bolsa, um peso morto que ela não ousava ignorar. "Chega de fugir", disse para si mesma, a voz ecoando no silêncio da casa vazia. Sentou-se à mesa da cozinha, espalhando as cartas e fotos novamente, como se revisá-las pudesse transformar a dor em estratégia. Uma foto em particular aprendia. Carlos e Laura em uma cama de motel, os lençóis bagunçados, o sorriso dele genuíno, daqueles que ele não dava para ela há anos. "Por que você se escondeu aqui?", perguntou ao vazio, traçando o contorno da cômoda deslocada no quarto adjacente. A poeira ainda pairava no ar, um lembrete cinzento da descoberta. Pegou o celular e rolou o perfil de Laura no Instagram mais uma vez. Havia uma história recente, uma selfie em um café de Vila Madalena, legenda "Café da tarde com vibes boas, vida leve". Vibes boas. Enquanto Ana desmoronava, Laura posava para o mundo. A determinação veio como uma onda, impulsionada pela raiva acumulada. "Eu vou falar com ela", decidiu, os dedos voando pelo teclado para compor uma mensagem direta no Instagram. Hesitou por um segundo, o cursor piscando como um coração acelerado. "Oi, Laura. Sou Ana, esposa de Carlos. Preciso conversar. Sobre as cartas." Enviou antes que o medo a paralisasse. O peito subiu e desceu rápido, o suor frio escorrendo pelas costas apesar do calor. Agora era real. O confronto não seria só com Carlos, mas com a outra metade da equação. Levantou-se e andou de um lado para o outro na sala, o piso de taco rangendo sob os pés descalços. Lá fora, o barulho da rua invadia. Uma sirene distante, risadas de vizinhos no andar de baixo, o ronco de um ônibus lotado. O celular vibrou 10 minutos depois, e Ana quase derrubou o copo de água ao pegá-lo. Resposta de Laura. "Ana, meu Deus, como você? Ok, a gente precisa falar, mas não por mensagem. Encontra comigo amanhã, no Café da Minha História, às 15 horas. Vila Madalena." O estômago dela revirou, uma mistura de pavor e excitação. Vila Madalena, o bairro boêmio com suas ruas de grafites e bares escondidos, onde Laura provavelmente se sentia rainha. "Tudo bem, estarei lá.
respondeu, as mãos úmidas escorregando na tela. O resto da tarde se arrastou em uma névoa de ansiedade. Ana ligou para Mariana, a voz saindo entrecortada enquanto contava sobre o restaurante e a mensagem. Você tá louca? Confrontar a amante, sozinha? Exclamou Mariana do outro lado da linha, o som de pratos tilintando ao fundo, provavelmente lavando a louça após almoço. Eu preciso, Mari. Não aguento mais ser a otária da história. Quero ver o rosto dela, ouvir as desculpas. Talvez isso me ajude a fechar o ciclo. Ana se sentou no parapeito da janela, olhando o céu que escurecia devagar, nuvens carregadas prometendo mais chuva. Mariana suspirou, a voz suavizando. Tá bom, mas me manda a localização exata, e se der ruim eu vou te buscar. Você não tá sozinha nisso, lembra? Amanhã de manhã passa aqui antes. A gente planeja o que você vai dizer. Nada de explosões. Seja fria, controlada, como uma professora corrigindo uma redação ruim. O conselho da amiga acalmou um pouco o turbilhão, e Ana desligou prometendo ligar cedo. Preparou um jantar simples, salada de alface murcha e frango grelhado do freezer, comendo mecanicamente na frente da TV, onde uma novela chilena exibia traições melodramáticas que agora pareciam reais demais. O calor da noite se instalava, úmido e opressivo, fazendo o ar-condicionado do prédio vizinho zumbir como um inseto irritante. Deitada na cama, o edredom jogado de lado, Hannah revivia cenários, Laura mentindo, confessando, ou pior, rindo da ingenuidade dela. O sono veio aos pedaços, interrompido por sonhos fragmentados de praias e motéis, onde Carlos se dissolvia como fumaça. Na manhã seguinte, o sol nascente filtrava pelas cortinas, pintando o quarto de tons alaranjados que não aqueciam o frio interno de Ana. Vestiu-se com cuidado. Calça social preta, blusa de linho branca, maquiagem leve para mascarar as olheiras. Antes de sair, passou no quarto e arrumou a cômoda de volta ao lugar. Um gesto simbólico de fechar o esconderijo, mas não a ferida. Desceu para o apartamento de Mariana, o ar fresco da manhã carregado com o cheiro de pão quente das padarias acordando. Mariana abriu a porta com uma xícara de café na mão, os olhos inchados de uma noite de trabalho freelance. Entra, guerreira, vamos te preparar para isso. Sentaram-se na mesinha da cozinha, o vapor do café subindo como fumaça de uma fogueira ritual. Mariana listou pontos em um papel amassado. Pergunte fatos, não acuse, saiba o que quer ouvir, e saia se ela for agressiva. Ana assentiu, bebendo o café forte que queimava a língua, mas aquecia a determinação. Eu quero respostas, Mari, não vingança. Pelo menos é o que eu acho. 2 horas depois, Ana chegava à Vila Madalena de metrô, o vagão lotado de artistas e turistas apertados como sardinhas. O bairro a envolveu com sua energia caótica. Ruas estreitas, ladeadas por bares com mesas de ferro, grafites coloridos nas paredes, o som de um violão ecoando de uma pracinha próxima. O café era um cantinho charmoso, com paredes de tijolos expostos e plantas penduradas em vasos de cerâmica. Ela entrou às 14h50, o sino da porta anunciando sua chegada como um alarme. Laura já estava lá, sozinha em uma mesa do canto, mexendo um cappuccino com colherzinha, os cabelos cacheados soltos, e um vestido floral que gritava casualidade fingida. Ao vê-la, Laura ergueu os olhos, o rosto pálido apesar do bronzeado. Ana, senta. Eu. Não sei nem por onde começar. A voz dela era suave, com sotaque mineiro leve, mas trêmula nas bordas. Ana se sentou devagar, o cheiro de café moído forte invadindo as narinas. Comece pela verdade. Há quanto tempo? Por quê? As palavras saíram firmes, surpreendendo até ela mesma. O barulho do moedor de café ao fundo abafava o pulsar do coração dela. Laura baixou os olhos, torcendo as mãos. 4 anos, quase 5. Começou em uma viagem de trabalho dele para Belo Horizonte. Eu era cliente da empresa, uma reunião virou jantar, jantar virou. Mas ele disse que o casamento estava frio, que você não entendia ele. Pausa um gole de café. Mas eu sabia que era errado. Ele prometia terminar, mas nunca cumpria. A confissão veio em ondas. Cada detalhe um corte. Os hotéis em Moema,
as escapadas para Guarujá, as promessas sussurradas de um futuro que nunca chegava. Ana ouvia, o rosto impassível, mas por dentro o mundo girava. E agora? Vocês ainda? Laura hesitou, os olhos úmidos. Há 2 meses, sim, mas eu tô cansada, Ana. Ele é viciado no segredo, não em mim. Você merece mais que isso. As palavras pairaram, um misto de pena e alívio. Ana se levantou devagar, o corpo rígido. Obrigada pela honestidade. Pelo menos uma de nós duas a tem. Saiu do café sem olhar para trás. O sol da tarde batendo forte na rua movimentada. Lágrimas quentes escorreram agora, mas eram de liberação, não de fraqueza. Vila Madalena pulsava ao redor, risadas, música, vida, e Ana, pela primeira vez, sentiu que poderia se encaixar nisso tudo. O próximo passo seria com Carlos, mas agora ela sabia. A força estava nela, não nas mentiras dele. O ar da tarde em Vila Madalena carregava um cheiro de terra úmida, misturado ao aroma de incenso que vazava das lojinhas alternativas. Enquanto Ana descia a rua em declive com passos firmes, mas o corpo ainda pesado, como se carregasse o peso de anos de ilusões desfeitas. O sol filtrava entre as copas das árvores, projetando sombras dançantes nas calçadas irregulares, cheias de grafites que pareciam ecoar o caos em sua mente. Lágrimas secas deixavam um rastro salgado nas bochechas, mas ela não as limpava. Era como se cada gota lavasse um pedaço da ingenuidade que aprendera por tanto tempo. O metrô de Vila Madalena a esperava na estação lotada, o vapor quente do subsolo envolvendo-a como um abraço sufocante, mas familiar. Sentou-se em um banco de plástico duro, o vagão balançando ao ritmo das trilhas subterrâneas, enquanto olhava pela janela escura, revivendo as palavras de Laura. Ele é viciado no segredo, não em mim. De volta a Pinheiros, o apartamento parecia menor agora, as paredes brancas fechando-se como testemunhas mudas da traição. Ana trancou a porta com um suspiro exausto, o clique ecoando no silêncio da casa vazia. O relógio na parede marcava quase 5 da tarde, e o sol poente tingia o céu de um laranja avermelhado, infiltrando-se pela janela da sala, como um lembrete de que o dia ainda não acabara. Ela largou a bolsa no chão e foi direto para o banheiro, abrindo a torneira fria para lavar o rosto. A água gelada escorreu pela pele, misturando-se ao suor da caminhada e ao sal das lágrimas, mas nada apagava o nó no peito. Você merece mais que isso, repetia em silêncio as palavras de Laura, virando-as como uma faca, pena da amante ou verdade nua. O celular vibrou na pia e ela o pegou com relutância. Mensagem de Mariana. E aí? Como foi? Tô aqui se precisar. Ana sorriu debilmente, os dedos úmidos deixando marcas na tela. Foi. Ela confirmou tudo. 4 anos. Tô em casa agora. Preciso de um tempo sozinha. Enviou e silenciou o aparelho, não querendo mais interrupções. Caminhou até a cozinha, o piso de taco rangendo sob os pés descalços, e preparou um chá de camomila, algo para acalmar os nervos, para dar tempo aos pensamentos de se assentarem como sedimentos em um copo agitado. Sentou-se à mesa pequena, o vapor subindo em espirais preguiçosas, enquanto o barulho da rua invadia, buzinas impacientes, o grito de um vendedor de pipoca na esquina, o ronco distante de um trem metropolitano. As cartas ainda estavam espalhadas no balcão, um monte desorganizado de papel amarelado e fotos desbotadas. Ana pegou uma ao acaso, lendo trechos que agora pareciam distantes, como capítulos de um livro ruim que ela terminara de devorar. Carlos, sua esposa é legal, mas não te entende como eu. Legal. A palavra a irritava. Era o elogio condescendente de quem se via superior. Aos 35 anos, Ana se questionava. Quem era ela além da esposa traída? Professora de português, sim, moldando mentes jovens com análises de textos clássicos, mas fora da sala de aula, sua vida era um rascunho inacabado. Sem filhos, sem paixões reacendidas, só o eco de promessas quebradas. O chá esfriava na xícara, e ela se levantou indo até o quarto. A cômoda, agora de volta ao lugar, parecia inocente, mas o rodapé solto era uma cicatriz visível. Eu mudei você e mudei tudo, murmurou, passando a mão pela madeira áspera.
O telefone tocou então, o toque insistente cortando o ar como uma sirene. Era Carlos, chamando de Belo Horizonte, provavelmente do hotel após uma reunião. Ana hesitou, o coração acelerando como o motor de um carro em fuga. Parte dela queria ignorar, deixar que o silêncio respondesse por ela. Mas o fogo da confrontação, aceso no café, queimava forte agora. Atendeu, a voz saindo mais firme do que esperava. Alô? Ei, amor, como você tá? Reunião foi ótima hoje, fechei um contrato grande. Volto na sexta. O que acha de sairmos para jantar? A voz dele era animada, casual, como se o mundo não tivesse ruído nos eixos. Ao fundo, o som de uma TV ligada, talvez um jogo de futebol. Ana fechou os olhos, sentindo o peso da mentira na garganta. Carlos, precisamos conversar. Sobre algo sério. Pausa. O quê? Aconteceu alguma coisa? Você tá bem? Não tô bem. Encontrei as cartas, as fotos, atrás da cômoda. Laura me contou tudo hoje. As palavras saíram em um fluxo controlado, cada sílaba um tijolo na muralha que ela erguia. Silêncio do outro lado, longo e pesado, quebrado apenas pela respiração dele. Ana. Meu Deus, como? Eu ia te contar, juro. Foi um erro, um deslize que se arrastou. O estresse do trabalho, a gente estava tão distante. Distante? 5 anos, Carlos. Enquanto eu lutava para a gente ter uma família, você construía outra vida em motéis e restaurantes chiques. A voz dela tremeu agora, a raiva misturando-se à dor como óleo e água. Lá fora, o céu escurecia, nuvens carregadas rolando sobre São Paulo, prometendo uma tempestade que espelhava o caos interno. Não foi assim, amor. Laura não significa nada, foi só escape. Eu te amo, Ana. A gente pode superar isso. Terapia, o que for. Volta para mim, por favor. Ele soava desesperado, a voz rouca, mas ela detectava o pânico do ego ferido, não o remorso genuíno. Eu não sei se dá para superar. Você me fez de tola por anos. As viagens, as desculpas. Eu mereço mais que migalhas. Ana se sentou na cama, o colchão afundando, enquanto o primeiro trovão ribombava ao longe, sacudindo as janelas. Por favor, não decide nada agora. Eu tô voltando cedo, amanhã. A gente fala pessoalmente. Eu mudo, prometo. As palavras dele eram um apelo, mas vazias, como as promessas nas cartas. Ela desligou sem responder, o telefone caindo no colo como uma pedra. Lágrimas vieram agora, quentes e incontroláveis, mas misturadas a um alívio amargo. O segredo estava exposto, o confronto iniciado. O vento uivava lá fora, a chuva começando a cair em gotas grossas contra o vidro, transformando a rua em um espelho borrado de luzes neon. Ana se deitou, o corpo exausto, mas a mente rodando. Amanhã ele voltaria, e o apartamento, outrora refúgio, seria palco de uma batalha. Mas pela primeira vez, ela não se via como vítima. Via-se como a autora da própria história, pronta para reescrever o final. A noite se estendeu em vigília, o som da chuva um ritmo constante que embalava, mas não acalmava. Ana pensou em Mariana, em ligar para ela, mas decidiu esperar. Precisava desse espaço para processar. O celular piscou com mensagens dele. Me perdoa, eu errei, te amo de verdade. Ela as leu sem responder. Cada uma um lembrete de que o amor não era só palavras, mas ações. Quando o sono veio foi superficial, interrompido por sonhos de portas se fechando e móveis se movendo sozinhos. Pela manhã, o sol rompeu tímido entre as nuvens e Ana se levantou com uma clareza nova. Preparou café forte, o aroma preenchendo a casa, e ligou para Mariana. Ele sabe, voltou amanhã, tô com medo, mas... Forte. A amiga respondeu com a voz calorosa de sempre. Você é forte, Ana, eu tô aqui. Quer que eu venha? A gente enfrenta isso juntas. Sim, por favor. Mas primeiro eu preciso falar com um advogado. Não para acabar tudo de uma vez, mas para saber minhas opções. O apoio de Mariana era o âncora que a impedia de afundar. Um lembrete de que a vida continuava além do casamento rachado. Enquanto esperava a amiga chegar, Ana arrumou a casa.
não para receber Carlos como esposa submissa, mas para afirmar seu território. Móveis no lugar, poeira varrida, o envelope guardado em uma gaveta trancada. A cidade acordava lá embaixo, o trânsito rugindo como um rio caudaloso, e ela se sentiu parte dele, fluindo, mudando, inevitável. O confronto final viria, mas Ana já havia vencido a primeira batalha, a de se libertar das sombras. O sol da manhã filtrava pelas cortinas finas do apartamento em Pinheiros, lançando raios pálidos que dançavam sobre o piso de taco recém-varrido, como se tentassem iluminar as rachaduras invisíveis na vida de Ana. O ar ainda carregava o cheiro úmido da chuva da noite anterior, misturado ao aroma forte do café que borbulhava na cafeteira. Um ritual que ela repetia para ancorar o dia. Aos 35 anos, Ana se sentia no limiar de algo novo, o corpo tenso como uma corda esticada, esperando o puxão que viria com a chegada de Carlos. Ele havia prometido voltar cedo, e o relógio na parede da cozinha marcava 10 horas, o tic-tac ecoando como um coração acelerado. Mariana chegou pontual, batendo a porta com os nós dos dedos, os cabelos pretos curtos úmidos da garoa fina, que voltara a cair lá fora. Carregava uma sacola de papel com croissants da padaria da esquina, o cheiro de manteiga fresca invadindo o ar ao entrar. "Bom dia, rainha. Trouxe reforços para a gente aguentar o dia", disse ela, forçando um sorriso que não chegava aos olhos preocupados. Aos 34, Mariana era o farol de Ana, prática e afetuosa, com sua energia de designer que transformava caos em ordem. Ana a recebeu com um abraço apertado, o corpo rígido relaxando um pouco no contato. "Obrigada por vir. Tô um caco, mas não vou desabar." Sentaram-se à mesa da cozinha, o vapor do café subindo em espirais preguiçosas, enquanto o trânsito de São Paulo rugia ao fundo, buzinas impacientes na rua Cardeal Arcoverde, o ronco de um caminhão de entregas descarregando na calçada. Ana contou os detalhes da ligação noturna, a voz baixa e controlada, mas com pausas onde a raiva borbulhava. "Ele choramingou, Mari. Prometeu terapia, mudança. Mas eu ouvi o pânico dele, não o arrependimento. É como se o segredo fosse o que importava mais." Mariana mastigou um pedaço de croissant devagar, limpando as migalhas da mesa com o guardanapo. "Ele tá desesperado porque perdeu o controle. Você confrontou Laura, expôs tudo. Agora é com você decidir o que quer. Acabar, tentar, mas não sozinha." Ela pegou o celular e abriu um app de buscas. "Olha, achei um advogado de família aqui perto, na Vila Madalena. Especialista em divórcios amigáveis, mas que não deixa o outro lado passar a perna. Quer marcar uma consulta para hoje à tarde?" Ana hesitou, o estômago revirando com o peso da palavra divórcio. 10 anos de casamento, o apartamento comprado em suaves prestações, as noites de cinema no sofá gasto, os sonhos de família que evaporaram como a garoa na calçada. Mas as imagens das cartas e fotos voltavam, afiadas como lâminas. Carlos rindo com Laura em praias que ela nunca visitara com ele. "Sim, marca. Eu preciso saber minhas opções, pelo menos. O apartamento é nosso, as contas. Tudo isso." A voz dela saiu firme, surpreendendo-a, como se a dor tivesse forjado uma armadura. Enquanto Mariana ligava para o escritório, o celular de Ana vibrou na mesa. Uma mensagem de Carlos. "Saindo de BH agora. Chego em 3 horas. Por favor, me escuta. Eu te amo." Ela leu em silêncio, o peito apertando, mas não respondeu. Em vez disso, levantou-se e foi até a janela, abrindo-a para deixar o ar úmido entrar, carregado com o cheiro de asfalto molhado e folhas de árvores pingando. A rua pulsava com a vida cotidiana. Uma mãe empurrando o carrinho de bebê pela calçada irregular, um ciclista desviando de poças, o vendedor de jornal gritando manchetes sobre o trânsito caótico. "Eu me sinto tão exposta", murmurou Ana virando-se para a amiga, como se todo mundo soubesse. Mariana desligou o telefone e se aproximou, passando o braço ao redor dos ombros dela. "Ninguém sabe, e mesmo se soubessem, você não fez nada errado. Ele que construiu essa bagunça. Lembra da vez que você me ajudou no divórcio do meu irmão? Você foi a rocha. Agora é sua vez de ser forte." O apoio dela
era como uma âncora, impedindo que Ana afundasse no mar de dúvidas. Passaram a manhã conversando baixinho, traçando cenários, o que dizer a Carlos, como lidar com as finanças, até mesmo onde Ana poderia morar se precisasse. O riso veio em momentos inesperados, quando Mariana imitava o tom meloso das mensagens dele, aliviando a tensão como um raio de sol entre nuvens. Por volta das 2 da tarde, o interfone tocou, o zumbido cortando o ar como um alarme. Ana congelou, o coração disparando. É ele. Chegou cedo. Mariana apertou sua mão. Eu fico aqui. Se quiser, eu saio depois, mas você manda. Ana respirou fundo e apertou o botão para abrir a porta do prédio, o som metálico ecoando no corredor vazio. Minutos depois, a chave girou na fechadura e Carlos entrou, a mala de rodinhas arranhando o piso. Ele parecia exausto, olheiras profundas, camisa amarrotada da viagem, o cabelo grisalho bagunçado. Aos 38 anos, o engenheiro que outrora a encantara com seu charme, agora carregava o peso da culpa nos ombros caídos. Ana. Graças a Deus. Ele largou a mala no hall e avançou, os braços abertos para um abraço, mas ela recuou um passo, o corpo rígido. Não, sem abraços agora. Senta. A voz dela era de professora, autoritária, moldando a sala como uma aula inevitável. Carlos piscou, surpreso, e sentou-se no sofá, as mãos inquietas no colo. Mariana ficou na cozinha discreta, mas presente, o som de xícaras tilintando como um lembrete de que Ana não estava sozinha. Eu sei que errei feio, começou ele, a voz rouca, os olhos baixos fixos no tapete puído. As viagens. Laura foi um erro que cresceu. O trabalho me consumia, a gente mal se falava. Eu me sentia preso, e ela era. Fácil. Mas eu nunca quis te machucar. Por favor, me dá uma chance de consertar. Ana cruzou os braços, encostando-se na parede, o coração martelando contra as costelas. Lá fora, a garoa intensificava, tamborilando na janela como um público impaciente. Fácil? 5 anos não é um erro, Carlos, é uma escolha. Enquanto eu chorava nas consultas de fertilidade, você ria em motéis. Eu ignorei os sinais por amor, mas amor não é isso. É honestidade. As palavras saíam afiadas, cada uma um degrau na escada da libertação, mas o tremor na voz traía a dor crua. Ele se inclinou para a frente, os olhos úmidos agora. Eu sei. Eu ia contar, juro. Depois do último contrato, quando as coisas melhorassem. A gente pode ir para a terapia de casal, recomeçar. O apartamento, nossa vida. Não joga fora por causa de um deslize. Deslize? Todo mês no La Dolce Vita promessas de fugir nas cartas. Você me fez de invisível. Ana sentiu as lágrimas subirem, mas as conteve, endireitando a postura. Eu marquei com um advogado hoje. Não para acabar agora, mas para entender o que eu perco se ficar, ou se vou embora. Carlos empalideceu, o rosto contorcido em pânico. Advogado? Ana, não, por favor, eu mudo. Sem mais viagens sozinho, sem segredos. Eu te amo de verdade. Ele se levantou, tentando tocá-la, mas ela se afastou, o ar entre eles carregado como a atmosfera antes de uma tempestade. Mariana surgiu na porta da cozinha, a voz calma, mas firme. Carlos, dá um espaço para ela, isso não se resolve em 1 hora. Ele olhou para a amiga como se a visse pela primeira vez, o desespero se transformando em raiva contida. Vocês duas contra mim? Ana, isso é loucura. Não é contra você. É por mim, rebateu Ana, o fogo da determinação queimando mais forte. Eu passei anos me anulando. Agora eu escolho. O confronto a esgotava, o corpo tremendo de adrenalina, mas o apoio de Mariana, o olhar solidário, a presença quieta, a sustentava como uma ponte sobre o abismo. Carlos sentou-se de novo, derrotado, as mãos cobrindo o rosto. O que você quer que eu faça? Peça perdão de joelhos? A vulnerabilidade dele era real, mas tardia, e Ana sentiu uma pena fugaz, misturada ao nojo. Quero tempo. Durma no quarto de hóspedes hoje. Amanhã eu penso. Ela virou-se para a janela. Agarrou agora uma cortina cinzenta que borrava a rua movimentada.
O dia se arrastava, o sol escondido atrás das nuvens, mas dentro dela, uma luz começava a se acender. Não de reconciliação forçada, mas de autodescoberta. Mariana tocou seu ombro, um gesto silencioso de força, e Ana soube que, com ou sem Carlos, ela seguiria em frente. A cidade lá embaixo continuava seu ritmo implacável, e ela enfim sincronizava os passos com ele. A garoa fina persistia sobre pinheiros como uma cortina teimosa, transformando as calçadas em espelhos escorregadios onde as luzes dos postes se refletiam em poças tremulantes. Dentro do apartamento, o ar estava carregado, denso como o vapor de uma panela esquecida no fogo, misturando o cheiro de café frio com a umidade que se infiltrava pelas frestas da janela. Ana se afastou da sala, deixando Carlos ali, curvado no sofá como uma sombra derrotada, e foi para a cozinha com Mariana logo atrás. O coração dela batia forte, um tambor surdo que ecoava nos ouvidos, mas havia uma clareza nova, forjada na dor das últimas horas. "Você foi incrível", sussurrou Mariana, fechando a porta da cozinha atrás de si para criar uma barreira tênue. Seus olhos castanhos brilhavam com uma mistura de orgulho e preocupação, os cabelos úmidos grudando na testa. "Ele está destruído, mas isso não é problema seu agora. Quer que eu fique mais um pouco?" Ana assentiu, encostando-se na pia de porcelana rachada, as mãos frias apertando a borda de granito gasto. "Fica, por favor. Eu não aguento isso sozinha." Lá fora, o trânsito da hora do rush começava a rugir, buzinas impacientes na Avenida Rebouças, o chiado de freios molhados, vozes apressadas de pedestres correndo para o abrigo de um toldo. A cidade seguia seu curso caótico, indiferente ao colapso pessoal dela, e isso de algum modo a confortava. O mundo não parava por causa de uma traição. Elas se sentaram à mesa pequena, o tampo de madeira marcado por anos de refeições apressadas, e Mariana serviu o resto do chá de camomila, agora morno e sem graça. "O que você sente de verdade?" perguntou a amiga, a voz baixa para não atravessar a porta fina. "Arrependimento? Raiva? Alívio?" "Tudo misturado", confessou Ana, a voz rouca de tanto conter as lágrimas. Seus olhos, vermelhos das horas de insônia, fixavam-se na xícara traçando o padrão das rachaduras na porcelana. "Eu o amei tanto, Mari. 10 anos sonhando com uma família, um futuro estável nesse apartamento que a gente construiu gota a gota. Mas agora, vejo que era uma prisão disfarçada. Ele me roubou a confiança em mim mesma." Uma lágrima escapou, escorrendo pela bochecha e pingando na mesa, mas ela não a secou. Era real, autêntica, como a garoa que lavava a rua lá embaixo. Mariana estendeu a mão apertando a dela com firmeza. "Você não perdeu nada que não pudesse recuperar. Lembra quando eu saí do meu emprego tóxico ano passado? Parecia o fim do mundo, mas olha para mim agora. Freelance, viagens curtas, vida própria. Você pode fazer o mesmo. A escola te ama, você é ótima professora. E filhos? Adoção? Ou só você? Vivendo por você." As palavras da amiga penetraram como um bálsamo, aliviando o aperto no peito de Ana. Elas conversaram por mais 1 hora, o tempo se estendendo enquanto o céu escurecia para um cinza profundo, as luzes da rua acendendo uma a uma. Mariana traçou um plano prático, a consulta com o advogado à tarde seguinte, como dividir as contas do apartamento, até mesmo um curso de escrita criativa que Ana mencionara anos atrás, mas nunca perseguira. "Você tem histórias dentro de si, Ana. Escreva-as. Não deixe ele apagar isso." O som de passos pesados na sala interrompeu o momento. Carlos apareceu na porta da cozinha, o rosto inchado de quem havia chorado.